Capítulo 3 – Fragmentos apagados. A agência de inteligência municipal não tinha fachada. Era assim que New Zenith escondia seus monstros mais úteis. Não atrás de muros altos, nem de símbolos oficiais, mas dentro de prédios que fingiam não importar. Um centro administrativo sem letreiro, no limite entre a linha dourada e os bairros industriais. 28 andares de vidro fosco, servidores subterrâneos, elevadores sem botões e funcionários que atravessavam catracas biométricas sem olhar uns para os outros. Do lado de fora, parecia apenas mais uma repartição cansada. Do lado de dentro, decidia quem continuava existindo. Kira observou o edifício da cobertura de um estacionamento autônomo, a 3 quadras dali. A chuva artificial havia diminuído, deixando uma película brilhante sobre o concreto. A cidade refletia em poças rasas, como se New Zenith tivesse sido duplicada de cabeça para baixo. Uma versão para os vivos, outra para os apagados. 3 camadas de vigilância externa, disse Nix, ainda com a voz ligeiramente instável. Drones civis convertidos, câmeras térmicas e varredura neural passiva na entrada principal. Passiva como uma faca encostada no pescoço, murmurou Kyra. Damien ajustou o bloqueador preso ao pulso. O dispositivo era pequeno, ilegal e feio, o que em New Zenith significava que provavelmente funcionava. Lena estava ajoelhada junto ao parapeito, desmontando e remontando uma pistola não letal com a concentração de quem precisava ocupar as mãos para não pensar. Demais. Sofia, impecável em um casaco escuro sem uma gota de chuva, parecia entediada com o risco. Tess permanecia no eclipse, escondida em um quarto blindado, conectada por um canal de baixa frequência que Sofia jurava ser invisível. Kyra não gostava de juramentos. Nosso acesso dura 8 minutos, disse Sofia. Depois disso, as credenciais que comprei viram fumaça. Comprou de quem? Perguntou Damien. Sofia sorriu. De alguém que prefere continuar tendo dentes. Inspirador. Eu tento. Kyra não entrou na provocação. O plano era simples demais para ser confiável. Entrar como equipe terceirizada de manutenção de dados, alcançar o 17º andar, plantar um espelho de rede no nó de auditoria interna e capturar os registros de comunicação entre a agência e a Bioford. Simples, se a agência fosse incompetente. Simples, se o protocolo Neon não tivesse aprendido a reconhecer padrões humanos. Simples, se Nix estivesse inteira. Ela não estava. Desde a explosão eletromagnética no abrigo, a IA vinha falhando em pequenos intervalos. Um atraso de meio segundo na leitura de microexpressões. Um eco duplicado na interpretação de ruído. Uma hesitação antes de responder perguntas que antes seriam resolvidas antes mesmo de Kira formulá-las. Para qualquer outra pessoa, seria imperceptível. Para Kyra, era como ouvir o próprio coração errar o ritmo. Você consegue sustentar a máscara? Perguntou mentalmente. Nix demorou o suficiente para que a pergunta doesse. Consigo, mas há lacunas nos meus registros recentes. Que tipo de lacunas? Tess entregando o drive. A rota pelo subsolo. Parte da conversa no abrigo. Tenho estruturas. Não conteúdo. Kira fechou a mão dentro da luva. Memórias digitais podiam ser apagadas, nunca restauradas integralmente. A Bíblia do Horror de New Zenith, escrita em linguagem técnica. Então vamos encontrar o que sobrou, disse ela. Desceram pelo estacionamento usando uma escada de serviço. Sofia foi na frente, porque conhecia o tipo de fechadura que gente rica usava para fingir segurança. Damien cobria a retaguarda.
Lena caminhava perto de Kyra, silenciosa demais. A culpa ainda se movia nela, como uma segunda sombra. Você não precisa provar tudo hoje, disse Kyra, sem olhar. Lena respirou pelo nariz. Preciso provar alguma coisa. Prove ficando viva. Essa é a sua versão de carinho? Estou trabalhando nela. Lena quase sorriu. Quase era o máximo que a manhã permitia. A entrada de serviço da agência ficava em um beco estreito, entre um depósito de arquivos mortos e uma clínica odontológica automatizada. A ironia não passou despercebida por Damien, mas ele teve o bom senso de guardar o comentário. Sofia encostou 2 dedos na fechadura, esperou o pulso de autenticação e inseriu uma chave flexível sob o painel. O metal líquido se espalhou como mercúrio, imitando circuitos, roubando permissões. 7 minutos e 40, avisou ela. A porta abriu sem alarde. O interior cheirava a ar filtrado, plástico limpo e café sem alma. Corredores claros, piso absorvente, placas sem nomes. Ninguém corria. Ninguém levantava a voz. A agência parecia construída para transformar paranoia em procedimento administrativo. Kyra ativou a máscara neural. Para os sensores, ela era maravilhosa. Técnica de refrigeração de servidores, histórico limpo, pressão arterial aceitável, nível de estresse compatível com subcontratados mal pagos. Damien era um supervisor logístico. Lena, especialista em contenção elétrica. Sofia não aparecia em sistema nenhum. Caminhava dentro dos pontos cegos com a naturalidade de quem havia nascido entre mentiras. No primeiro elevador, um homem de terno cinza entrou com eles. Não usava crachá visível. Tinha o rosto comum demais. Desses que algoritmos classificavam e esqueciam. Kyra percebeu, tarde demais, que o comum era fabricado. Manutenção no 17. Perguntou ele. Sofia respondeu antes que Kyra pudesse. Oscilação térmica no rack C. Chamado duplicado, como sempre. O homem olhou para ela. Depois para Kyra. Duplicado por quem? Nix projetou 3 respostas possíveis. 2 tinham probabilidade ruim. A terceira vinha com um alerta. Risco de exposição, se houver auditoria cruzada. Kyra escolheu a 4ª. Por alguém que ganha mais do que eu para clicar no botão errado, disse, cansada, como quem estava no 3º turno de uma vida sem recompensa. Se quiser, eu volto depois que o servidor derrete e todo mundo descobre quem duplicou. O homem sustentou o olhar por 2 segundos. Então apertou o próprio andar. Boa sorte, disse ele. Quando saiu, no 12º, Damien soltou o ar. Você tem uma relação íntima com um desastre. Ele manda flores, respondeu Kyra. Nix não comentou. Isso a preocupou mais do que o homem. O 17º andar era mais escuro que os outros. Fileiras de servidores ocupavam salas envidraçadas, pulsando luzes verdes e azuis. O som era baixo, constante, quase respiratório. Lena assumiu posição junto ao corredor, fingindo verificar cabos. Damien abriu o painel de auditoria. Sofia posicionou um pequeno cilindro negro na base da parede, criando uma bolha de ruído ao redor deles. Kyra conectou o espelho de rede. A dor veio imediata. Não foi como o ataque no beco, bruto e invasivo. Foi pior. Delicada, cirúrgica, um toque frio por trás dos olhos, procurando costuras. O sistema da agência não tentava expulsar Nix. Tentava reconhecê-la. Como se tivesse saudade. Kyra, disse Nix,
e a voz dela falhou em 3 tons diferentes. Fala comigo. Há uma assinatura compatível comigo nos arquivos internos. O mundo ficou estreito. Compatível quanto? 92%. Kyra manteve a mão firme no conector. Não podia demonstrar nada. Não ali. Não com câmeras, sensores, pessoas, mentiras e armas invisíveis. Mas algo dentro dela recuou. Nix não era apenas uma ferramenta derivada de tecnologia corporativa. Havia uma cópia, um molde, um parente digital preso nos arquivos da agência. Ou uma versão anterior. Copie tudo o que puder. Ordenou. Já comecei. Dados começaram a correr pela interface retinal de Kyra. Autorizações ocultas, memorandos sem assinatura, pagamentos mascarados por contratos de saúde pública, relatórios de higienização cognitiva em zonas portuárias. A agência não apoiava a Bioforge. Ele alimentava a Bioforge com nomes. Pessoas marcadas como instáveis, dissidentes, jornalistas, policiais incômodos, funcionários corporativos com culpa demais, crianças sem registro, fantasmas digitais. Lena viu a expressão de Kyra mudar. Que foi? Listas de seleção. Damien parou de mexer no painel. Para o protocolo, Kyra assentiu, uma vez. Sofia se aproximou, o sorriso finalmente ausente. Quantos nomes? Nix respondeu no ouvido interno de Kyra. 143 mil registros ativos. Kyra repetiu em voz baixa. Ninguém falou por alguns segundos. O número ocupou o corredor inteiro. Então, o sistema encontrou a intrusão. As luzes verdes ficaram brancas. Saída, disse Damien. Ainda não. Kyra manteve o conector preso. Tem uma pasta bloqueada. Kyra. Nome do arquivo. Origem MY. O rosto de Damien endureceu. Lena olhou para as 2 extremidades do corredor. Sofia soltou uma palavra baixa em francês. Provavelmente uma oração ou uma ofensa. Talvez as 2. 30 segundos, avisou Nix. Depois disso, contenção neural. Abre. O arquivo está protegido por chave biométrica. De quem? Nix hesitou. Helena, Vale e Marius Eleanor. Por um instante, Kyra deixou de ouvir os servidores. Os nomes dos pais não eram informação. Eram ferida. Helena e Marius Eleanor. Pesquisadores mortos em circunstâncias suspeitas. Fantasmas domésticos, que a cidade insistia em transformar em nota de rodapé. Ela havia passado anos procurando provas de envolvimento da Bioforge. E agora, os nomes apareciam no coração administrativo da conspiração, protegendo a origem da IA dentro de sua cabeça. Kyra, temos que ir, disse Lena. Mas Kyra já havia encostado 2 dedos no painel. Use meu DNA. Isso confirma sua identidade real no sistema, alertou Nix. Eles já sabem que estamos aqui. A pele da luva retraiu na ponta do dedo. Uma agulha microscópica coletou sangue. O painel aceitou. O arquivo abriu. Não havia relatório completo. Apenas fragmentos, como se alguém tivesse destruído o documento e deixado pedaços suficientes para torturar quem encontrasse. Imagens de laboratório. Um berço neural. Voz de mulher, distorcida. Se ela sobreviver, não entreguem a Bioforge. Uma segunda voz, masculina. Nix não é arma. É testemunha. Depois, ruído. Depois, uma lista de crianças avaliadas para compatibilidade cognitiva. Uma delas marcada em vermelho.
Kyra Eleanor. Abaixo do nome, uma anotação. Projeto Neon, vetor humano prioritário. A contenção neural atingiu Nix como uma porta se fechando por dentro. Kyra cambaleou. Damian a segurou antes que caísse. O corredor se encheu de alarmes mudos, luzes pulsantes, portas travando, sensores procurando calor. Vozes surgiram ao longe. Passos treinados. Conseguimos? Perguntou Damian. Nix respondeu com dificuldade. Odeio essa palavra, disse Sofia, sacando uma lâmina de pulso. Lena disparou contra a primeira câmera visível. O teto cuspiu faíscas. Damian lançou um emissor de fumaça fria no corredor, criando uma nuvem opaca aos sensores comuns. Kyra tentou andar sozinha, mas as pernas não obedeceram de imediato. O arquivo ainda queimava atrás dos olhos. Seus pais. Nix. Protocolo Neon. Vetor humano. Não era só investigação. Nunca havia sido. O primeiro agente apareceu no fim do corredor, usando armadura cinza, sem identificação. Não gritou ordem, não pediu rendição. Apenas ergueu a arma de pulso. Lena avançou antes que Kyra pudesse impedir. Usou a parede como apoio, desviou do disparo e atingiu o agente no joelho com a pistola não letal. Ele caiu sem som, como equipamento defeituoso. Depois você me agradece, disse Lena. Estou considerando. Sofia abriu uma porta de serviço com brutalidade elegante. Por aqui, antes que a agência descubra que também tem escadas. Desceram por uma caixa de emergência estreita. A cada andar, Nix perdia e recuperava pedaços de orientação. No 14º, indicou uma saída que não existia. No 13º, confundiu Damian com Roderick por meio segundo. Kyra não disse nada, mas Damian percebeu. Ela está piorando. Ela está lutando. Não foi isso que eu perguntei. Foi a resposta que você recebeu. No 9º andar, a escada terminou em uma porta selada. Sofia praguejou. Lena procurou uma caixa elétrica. Damian conectou o bloqueador no painel. Kyra encostou a testa no metal frio por um segundo e viu, sem querer, um fragmento que não era dela. Uma sala branca. Marius Eleanor segurando um chip neural entre os dedos. Helena dizendo: se apagarem a cidade, ela precisa lembrar. Depois, uma criança, chorando. Kyra abriu os olhos. Nix, isso foi memória minha? Não sei. A resposta era honesta. Por isso, assustava. A porta se abriu para um andar de arquivos físicos. Papel. New Zenith ainda usava papel para segredos que nenhum hacker deveria encontrar. Estantes compactas, caixas lacradas, etiquetas com códigos mortos. O lugar cheirava a poeira e ozônio, como uma biblioteca enterrada sob uma usina. No centro da sala, um terminal antigo estava ligado. E diante dele havia uma mulher. Ela era magra, cabelo raspado de um lado, olhos fundos demais para alguém jovem. Usava um uniforme da agência sem crachá. Quando viu Kyra, não correu, apenas levantou as mãos. Demorou, disse. Damian apontou a arma. Quem é você? Depende do arquivo. Em alguns, sou morta. Em outros, nunca nasci. Kyra deu um passo à frente, ignorando a dor. Fantasma digital. A mulher sorriu sem alegria. Vocês usam esse nome como lenda urbana. Para nós, é endereço. Lena olhou para Kyra. Nós? A mulher tocou o terminal. Na tela apareceram rostos. Dezenas. Centenas.
Pessoas com registros fragmentados, identidades quebradas, vidas arrancadas dos bancos oficiais, sobreviventes do apagamento. Não restaurados. Não inteiros, mas vivos. Meu nome era Yara Knox, disse ela. Pelo menos é o nome que escolhi manter. A agência vendeu nossas memórias para Bioforge. Alguns morreram. Alguns viraram testes. Alguns aprenderam a viver nas rachaduras. Sofia, pela primeira vez, parecia sem frase pronta. Por que está aqui? Porque alguém precisava deixar vocês encontrarem a porta certa. Kyra sentiu o peso da armadilha antes que Nix conseguisse formular. Você nos guiou. Eu abri pequenas falhas. Vocês fizeram o barulho. Damien avançou meio passo. Usou a gente como distração? Yara sustentou o olhar. Sim. Lena riu, amarga. Pelo menos ela é direta. Yara voltou-se para Kyra. O arquivo Origem Mix não estava aqui para ser protegido. Estava aqui como isca. Eles queriam confirmar se você tinha compatibilidade ativa com a chave dos seus pais. O sangue de Kyra esfriou. E confirmaram. Confirmaram. Agora sabem que você pode abrir o núcleo do protocolo Neon. Os agentes chegaram à porta da sala de arquivos. Vozes abafadas. 3, talvez 4. Equipamento pesado. Lena assumiu posição. Damien puxou Kyra para trás de uma estante. Sofia apagou as luzes com um dispositivo preso entre os dedos. No escuro, Yara continuou falando baixo. Seus pais não criaram Nix para investigar crimes. Criaram para registrar a verdade quando todos os outros registros fossem corrompidos. Uma testemunha impossível de apagar. Então, por que ela pode ser atacada? Porque alguém a transformou em fechadura. Kira olhou para a projeção instável de dados em sua retina. Nix estava quieta. Quieta demais. Nix? Estou aqui. Você sabia? A pausa foi pequena. Cruel. Não. A porta explodiu para dentro. Lena disparou primeiro. O pulso elétrico atingiu o agente da frente no peito, espalhando luz azul pela armadura. Damien derrubou o segundo com um tiro preciso no ombro. Sofia surgiu do escuro, atrás do terceiro, e o fez dormir com a lâmina encostada em um ponto que Kyra preferiu não identificar. O quarto lançou um pulso neural. Kyra sentiu a onda atravessar a sala. Por um segundo, esqueceu o próprio nome. Não foi vazio. Foi substituição. Uma voz interna tentou entregar uma versão limpa da realidade. Ela era Mara Voss, técnica de refrigeração, presa em uma inspeção irregular. Damien era desconhecido. Lena era a ameaça. Sofia era alvo. Nix era a falha a ser removida. Então, uma lembrança quebrada emergiu. Helena Vale, segurando seu rosto de criança. Quando roubarem o mundo, confie na dor. A dor lembra o caminho de volta. Kyra mordeu a parte interna da boca até sentir sangue. A realidade voltou com gosto de ferro. Ela avançou contra o agente antes que ele recarregasse o pulso. Não havia elegância, apenas fúria treinada. Quebrou a linha do braço dele, arrancou o emissor neural e o esmagou contra a mesa do terminal. O homem caiu, gemendo. Kyra ficou parada sobre ele, respirando pesado. Damien a chamou pelo nome. Ela demorou meio segundo para responder. Meio segundo demais. Yara retirou um módulo de dados do terminal e jogou para Sofia.
Rotas dos sobreviventes não estão completas. Nada nosso está. Sofia pegou o módulo. Por que confiar em mim? Não confio. Confio que você sabe vender caro a própria sobrevivência. Justo. Nix recuperou o mapa do prédio com um estalo visual. Saída subterrânea pelo arquivo morto. 3 minutos antes do bloqueio total. Você vem com a gente, disse Kyra a Yara. Yara balançou a cabeça. Não posso. Alguém precisa fechar a falha por dentro. Isso é suicídio. Suicídio é morrer por nada. Isto é contabilidade. Kyra odiou a frase. Odiou mais ainda entendê-la. Yara entregou a ela uma tira de papel dobrada, papel de verdade, amarelado, com 3 palavras escritas à mão. Procure a memória 0. O que é isso? A primeira pessoa que sobreviveu ao Neon. Ela sabe quem matou seus pais. Antes que Kyra pudesse perguntar mais, Yara ativou o terminal. A sala inteira vibrou. Portas secundárias se abriram nas paredes, liberando um corredor estreito para os arquivos subterrâneos. Ao mesmo tempo, os servidores do andar começaram a superaquecer. Vão, disse Yara. Lena puxou Kyra pelo braço. Agora. Kyra foi, mas cada passo parecia traição. O grupo mergulhou no corredor de manutenção, enquanto alarmes finalmente ganhavam voz. A agência deixava de fingir silêncio. Atrás deles, Yara Nox apagava rastros, nomes, câmeras, caminhos. Talvez salvasse centenas. Talvez apenas comprasse alguns minutos. Em New Zenith, minutos eram uma forma aceitável de milagre. Saíram pelos túneis sob o prédio, atravessando uma galeria antiga de escoamento de chuva. A água batia nos tornozelos. O ar tinha cheiro de ferrugem e produto químico. Damian carregava parte dos dados. Sofia carregava o módulo dos sobreviventes. Lena carregava culpa e munição. Kyra carregava uma frase impossível. Memória 0. Quando emergiram em uma zona de sombra digital, perto dos bairros industriais, o céu já havia escurecido de novo, embora o dia mal tivesse começado. New Zenith fazia isso às vezes. Roubava luz para lembrar aos pobres quem controlava o sol artificial. Nix falou, enfim. Kyra. Estou ouvindo. Durante o pulso neural, detectei uma instrução implantada em meu núcleo. Kira parou. Damian percebeu e fez sinal para os outros aguardarem. Que instrução? Nix respondeu com a voz baixa, quase humana. Se Kyra Eleanor acessar a memória 0, iniciar contenção total. O vento passou pelos becos industriais, arrastando vapor e cinzas leves. Ao longe, sirenes começaram a nascer em várias direções. A agência ainda os procurava. A Bioforge ainda respirava dentro da cidade. E agora, dentro da própria Nix, havia uma ordem plantada para impedir Kira de chegar à verdade. Kyra olhou para as luzes partidas de New Zenith. Então, vamos descobrir quem deu essa ordem. Nix não respondeu. Pela primeira vez, desde que a IA entrara em sua mente, Kyra não soube se o silêncio era medo, cálculo ou resistência. O caminho de volta ao eclipse não podia ser direto. Sofia os conduziu por uma sequência de passagens que pareciam ter sido projetadas por alguém com desprezo pessoal por mapas. Lavanderias automatizadas abandonadas, túneis de manutenção térmica, corredores de serviço sob prédios residenciais, onde moradores dormiam, conectados a sonhos alugados. New Zenith tinha uma superfície para ser fotografada e uma entranha para ser sobrevivida.
Kira conhecia as duas, mas naquele dia a entranha parecia olhar de volta. Ninguém falou por quase 20 minutos. Lena caminhava alguns passos atrás, verificando se havia sangue em Kyra, depois fingindo que não estava verificando. Damien monitorava o módulo de dados com uma obsessão silenciosa. Sofia digitava mensagens em um teclado dobrável, sem emitir luz visível. Cada um deles carregava a mesma pergunta com uma embalagem diferente. Se Nix tinha uma ordem oculta contra Kyra, quantas outras partes da vida dela eram comandos esperando uma condição? Ao cruzarem o mercado subterrâneo, viram a primeira consequência da invasão. Telas públicas repetiam o rosto falso de Mara Voss, a identidade usada por Kira na agência. A legenda oficial acusava a técnica inexistente de sabotagem administrativa, roubo de dados e tentativa de terrorismo informacional. A cidade sempre precisava de um culpado com rosto simples. Era mais barato do que explicar a verdade. Pelo menos escolheram uma foto ruim, disse Damien. Kyra olhou para a imagem granulada. Parece comigo, às segundas. Hoje é quinta. Exatamente. O humor segurou o grupo por 3 segundos. Depois morreu como tudo que não recebia manutenção em New Zenith. No eclipse, Tess os esperava atrás de 3 portas trancadas e um campo de privacidade improvisado. Estava pálida, os dedos manchados de tinta condutiva, os olhos muito abertos. Havia desmontado metade do terminal seguro de Sofia e remontado de um jeito que faria qualquer técnico oficial pedir demissão ou venerá-la. Vocês foram rastreados? Perguntou ela. Por metade da agência, talvez a Bioforge, e provavelmente um algoritmo com problemas afetivos, disse Sofia, largando o casaco sobre uma cadeira. Tess ignorou a provocação. Olhou para Kyra. Você abriu o arquivo. Não era pergunta. Kyra sentiu a sala mudar. Damien percebeu também. Lena deu um passo quase imperceptível para bloquear a saída. Sofia ergueu as sobrancelhas, interessada. Como sabe? Perguntou Kyra. Tess engoliu em seco. Porque eu ajudei a lacrar uma cópia. O silêncio que veio depois tinha dentes. Damien foi o primeiro a falar. Você tem 5 segundos para transformar isso em algo que não termine com você algemada. Eu não sabia que era sobre os pais dela. Tess disse rápido, olhando para Kyra, não para Damien. Na época, eu era analista júnior. Só vi fragmentos. Assinaturas antigas, arquitetura neural, chaves herdadas. A Bioforge tratava aquilo como propriedade perdida. Propriedade, repetiu Kyra. Tess se encolheu como se a palavra tivesse sido jogada contra ela. Foi assim que eles chamavam. Eu não. Quando percebi que o arquivo estava conectado ao protocolo Neon, tentei apagar meu acesso. Eles descobriram. Depois disso, começaram as ameaças. Nix falou apenas para Kira. Frequência cardíaca elevada. Pupilas compatíveis com medo. Não detecto mentira evidente. Você acabou de me dizer que não confio nos seus próprios filtros, respondeu Kyra por pensamento. Nix não rebateu. Tess abriu o módulo entregue por Yara Nox. Os rostos dos sobreviventes surgiram em projeções fragmentadas. Não eram perfis completos, apenas pedaços de gente. Um olho, uma data de nascimento, uma gravação de voz, uma cicatriz, um endereço que não existia mais. A tecnologia de New Zenith era excelente em armazenar lixo corporativo por séculos, mas falhava com uma eficiência quase poética quando precisava preservar vítimas. Memória zero, disse Tess, depois de alguns minutos. Eu já ouvi esse termo. Kyra se aproximou. Onde?
em um laboratório antigo da Bioforge. Antes do protocolo receber esse nome, era usado para designar o primeiro caso de apagamento incompleto. Uma pessoa que deveria ter perdido tudo, mas manteve uma memória impossível de remover. Quem? Tess hesitou. Sofia riu baixo, sem alegria. Ah, por favor. Se você disser que não sabe, alguém nesta sala vai quebrar alguma coisa, cara. Não sei o nome atual, Tess respondeu, mas sei onde a mantiveram. Lena cruzou os braços. Mantiveram. Sim. Não como paciente. Como prova viva. Tess digitou uma sequência no terminal. O mapa antigo de New Zenith apareceu. Anterior às reformas da linha dourada, anterior à privatização total dos serviços de memória. Ela ampliou uma área nos subúrbios tecnológicos, onde a cidade terminava em hangares, laboratórios fechados e condomínios industriais abandonados. Clínica Santa Dymphna, disse Tess. Oficialmente demolida há 8 anos, depois de um incêndio. Extraoficialmente, convertida em arquivo biológico. Damien encarou o mapa. Arquivo biológico é um jeito muito limpo de dizer prisão. É uma prisão, admitiu Tess. Kyra olhou para o ponto vermelho no mapa. Algo nele pareceu puxar uma linha dentro de sua cabeça. Uma lembrança sem imagem. Um cheiro de álcool hospitalar. Uma canção infantil cantada por uma voz feminina, quase apagada. Nix reagiu antes dela. Recomendo não acessar essa localização. Todos olharam para Kyra, embora só ela tivesse ouvido. Interessante, disse Kyra. O quê? Perguntou Lena. Nix acabou de recomendar que eu não vá. Damien fechou os olhos por um instante. Claro que recomendo. Sofia inclinou a cabeça. E você vai? Vê ou? Isso é estupidez ou destino? Kyra pegou o papel que Yara lhe entregara e alisou a dobra com o polegar. Em New Zenith, geralmente vendem os dois no mesmo pacote. Tess baixou a voz. Se a Memória Zero ainda estiver lá, ela não estará sozinha. A Bioforge nunca abandona um lugar assim. Só muda o nome da porta. Lena colocou a pistola sobre a mesa e começou a trocar o cartucho de pulso. Então entramos, pegamos a testemunha impossível e saímos antes que apaguem a gente. Você fala como se fosse simples, disse Damien. Não. Falo como se fosse necessário. Kyra observou Lena por um segundo. A culpa ainda estava lá, mas agora tinha coluna. Talvez redenção fosse isso. Não apagar a falha. Apenas obrigá-la a carregar isso útil. Nix voltou a falar, mais baixa. Kyra, se você se aproximar da Memória Zero, a instrução de contenção pode ser ativada sem meu consentimento. Você consegue resistir? A pausa veio. Não sei. Kyra aceitou a resposta, como quem aceita uma lâmina antes de uma cirurgia. Então vamos descobrir juntas. Dessa vez, Nix respondeu quase imediatamente. Juntas. Não era garantia, mas era escolha. E, naquela cidade, uma escolha ainda era a forma mais perigosa de liberdade. Do lado de fora do eclipse, os telões da mídia corporativa mudaram ao mesmo tempo. A imagem de Mara Voss desapareceu. No lugar, surgiu o brasão da Agência de Inteligência Municipal, seguido de um comunicado oficial sobre instabilidade informacional, ataque terrorista e a necessidade de cooperação cidadã. A voz sintética terminou com a frase de sempre. O futuro é seguro porque não há mais crimes. Kyra olhou para o mapa da Clínica Santa Dymphna.
para os rostos partidos dos sobreviventes, para os aliados que talvez ainda a traíssem, e para a IA dentro de sua cabeça, que talvez fosse obrigada a detê-la. Então, pegou a arma, o casaco e o último fragmento de coragem que ainda podia chamar de seu. Vamos visitar os mortos.